disse o Dario, bom dia, né, a todos e a todas. Como disse o Dario, a aula está dividida em duas partes. Nessa primeira parte, a ideia é que nós conversemos um pouco, possamos discutir o conceito de desaparecimento, que é um conceito problemático. Aparentemente parece algo óbvio, parece algo claro para todos nós, mas espero que eu possa mostrar para vocês que se trata de um conceito difícil. Existem várias polêmicas em torno do que é o desaparecimento, de como defini-lo, de como categorizá-lo. Depois nós vamos falar sobre algumas condições institucionais, algumas condições políticas que propiciam, que favorecem a ocorrência de desaparecimentos de modo geral. É claro que em razão do nosso tempo, né, nós vamos apenas apresentar algumas dessas condições, muitas outras poderiam ser mencionadas. E finalmente eu quero apresentar para vocês algumas estratégias políticas de enfrentamento ao desaparecimento que foram desenvolvidas em alguns contextos aqui do Brasil e também do exterior. Da mesma forma, faremos um recorte, outros exemplos poderiam ser dados, mas eu pensei em algumas coisas que de repente pudessem estimular, pudessem fomentar a criação de processos, a criação de estratégias semelhantes, de repente, aqui no estado de Santa Catarina ou aqui no município de Florianópolis. Então, começando pela questão, afinal de contas, o que é o desaparecimento? Eu queria ouvir de vocês que trabalham, né, em diferentes equipamentos, como psicólogos, assistente social, médico, etc. Eu queria ouvir de vocês, em primeiro lugar, o que vocês, nesses trabalhos que já realizaram ou que realizam, nas pesquisas que desenvolvem, com que, afinal de contas, vocês já ouviram, já se depararam com situações de desaparecimento ou que envolvem possível desaparecimento. Eu queria que vocês me trouxessem informações, de repente, percepções, ideias que vocês já tiveram sobre esse tema. O que vocês sabem sobre desaparecimento? O que vocês já ouviram? O que vocês já enfrentaram em relação a isso? Nada? Tem sim. Tem às vezes, né, situações de fuga, né, onde você sabe que está adolescente. De fuga do lar. Tem às vezes situações também de não saber onde está um ente familiar, mas não necessariamente ela certa. Sim, desaparecimento ou de adolescentes, desaparecimento de adultos do lar, né? Alguma outra situação que alguém queira mencionar? Eu trabalho no hospital de custódia, eu já vivenciei familiares que encontram alguém que está internado lá e que estavam procurando há muito tempo. Há muito tempo. Você saberia me dizer se o hospital de custódia em que você trabalha tem algum procedimento quando alguém dá entrada sem, por exemplo, documentação completa, tem um procedimento? É feita uma busca nos cartórios de registro e é feita toda a documentação, porque todas as pessoas que passam por lá entram no IPEM, que é o Sistema de Informação do Sistema Prisional. E as famílias que localizam pessoas que estão no hospital, vocês saberiam me dizer como que elas chegam Na até lá? verdade, quase sempre é o serviço social que localiza as famílias, não o inverso. Ótimo. Assim, já presenciei um caso de uma família de Minas Gerais que procurava um familiar há uns 5 anos. A gente tinha passado por outros estados, pelo sistema prisional de outros estados, e a gente conseguiu localizar essa família e o encontro aconteceu. Foi uma experiência profissional bem emocionante. Então esse encontro foi propiciado porque ativamente o serviço entrou em contato com a família. Isso é muito interessante. Isso é bem comum, acontece com frequência. Alguém tem alguma outra situação, algum outro caso que queira apresentar? Eu já tive situação de familiar, não meu, assim, né, mas da parte do meu marido, que sumiu e
corre atrás, não briga, não tenta achar, não faz movimento assim, né? Por um lado, em alguns serviços você tem ativamente, né, a iniciativa desse serviço, em outras situações essa iniciativa não existe ou ela é menor. Né? Esse familiar foi reencontrado? Não. Não? Há quanto tempo? Vai fazer um ano agora em dezembro. Interessante os casos que vocês trouxeram, não é? Porque, de alguma maneira, eles revelam a complexidade que envolve a temática do desaparecimento, complexidade que também, como eu disse no início da aula, né, traz questões sobre, afinal de contas, o que nós entendemos por desaparecimento. A colega de trás mencionou situações de desaparecimento por fuga do lar, por saída do lar, seja de adolescentes, seja de adultos, né? Você mencionou uma situação de desaparecimento que se deu em razão, não sei detalhes, mas me parece, consigo inferir, em razão do trânsito dessa pessoa por diferentes serviços, por diferentes equipamentos, etc., pelo sistema prisional, você mencionou, né? E que fez com que essa pessoa, por alguma razão, não fosse registrada, tivesse perda de documento, etc., a gente não sabe detalhes, mas ela se perdeu, digamos assim, ela desapareceu, não é? No interior desses processos. E aí você trouxe um outro elemento, uma outra perspectiva, que é, bom, afinal de contas, esse desaparecimento que aconteceu na família que você mencionou, de alguma forma não encontrou ou não obteve dos serviços a atenção que vocês consideram adequada, enfim, né? Isso traz à tona diferentes tipos, diferentes maneiras de se pensar e de se olhar para o fenômeno do desaparecimento. E eu queria começar justamente a aula ouvindo vocês, né? Eu comecei justamente a aula ouvindo vocês, para que nós pudéssemos, não a partir da bibliografia sobre o desaparecimento, que aliás é uma bibliografia bastante reduzida, há poucas pesquisas, há poucos trabalhos acadêmicos sobre desaparecimento, né? Mas eu queria começar a aula, antes de mencionar esses trabalhos, ouvindo de vocês, extraindo de vocês, formas pelas quais o desaparecimento se apresenta para nós no nosso cotidiano, nos serviços, nos equipamentos. Então, a literatura sobre o desaparecimento tentou estabelecer uma espécie de categorização ou uma espécie de classificação mínima dos casos de desaparecimento, das situações de desaparecimento. Como nós vamos ver, essa classificação mínima, ela está longe de ser uma... Como vai? Tudo bem? São pessoas desaparecidas? Exato. Tudo bem? Essa situação, ela está longe de ser uma situação, ou melhor, essa classificação, como eu mencionava, está longe de ser uma classificação que é aceita por todos os estudiosos, por todos os debatedores do assunto. Então, a própria classificação do que é o desaparecimento, de quais são os tipos de desaparecimento, essa classificação é ela própria problemática, né? Aqui chegou um especialista na pauta, que eu acho que, enfim, também pode trazer contribuições importantes para esse debate. Mas eu quero apresentar muito brevemente para vocês quais são algumas dessas categorizações, não é, que nós encontramos presentes na literatura sobre desaparecimento. E, por alguma razão, funciona. Agora sim. Bom, nós temos na literatura, não é, a referência a um tipo de desaparecimento chamado voluntário, um outro involuntário, e um tipo de desaparecimento considerado desaparecimento forçado, provavelmente esse
A maioria de vocês deve ter tido algum conhecimento dele em razão dos múltiplos debates que aconteceram recentemente sobre práticas de desaparecimento no período da ditadura. Bom, por desaparecimento voluntário, entende-se os casos de desaparecimento em que a pessoa se afasta por vontade própria e sem avisar, né? Então a pessoa quis desaparecer. O desaparecimento foi desejado. Existe um debate se é possível aplicar essa categoria de desaparecimento voluntário a casos de crianças, adolescentes e pessoas consideradas juridicamente incapazes. Crianças, adolescentes e pessoas consideradas juridicamente incapazes podem desaparecer voluntariamente? É possível que os serviços, os equipamentos de atendimento a familiares de desaparecidos considerem que o desaparecimento de uma criança e de um adolescente é um desaparecimento voluntário? Essa é uma primeira questão. Esse é um primeiro problema. Segundo lugar, nós temos o desaparecimento involuntário, definido como aquele em que a pessoa é afastada por um evento ou condição sobre a qual não tem controle. Então nós poderíamos, por exemplo, incluir nos casos de desaparecimento involuntário aquele em que a pessoa sofre um acidente, por exemplo, em algum lugar, o corpo é carbonizado, os documentos são perdidos e o cadáver, então, ele não é reclamado pela família e a família também não sabe onde essa pessoa se encontra. Esse é um caso de desaparecimento involuntário, por exemplo. E, finalmente, por desaparecimento forçado, entende-se a situação que acontece quando outras pessoas provocam o afastamento, o desaparecimento de alguém sem a concordância da pessoa. Ou seja, se no caso do desaparecimento voluntário, o desaparecimento foi desejado pelo desaparecido, no caso do desaparecimento forçado, o desaparecimento se deu de forma a coagir a pessoa desaparecida, né? A pessoa foi desaparecida. O desaparecimento foi ativamente produzido sobre alguém por agentes do Estado ou por organizações políticas, no caso do desaparecimento forçado. Bem, essa classificação ela se encontra presente em muitos dos textos que temos disponível sobre desaparecimento. Em muitos dos materiais que nós encontramos em circulação sobre a pauta ou referentes à questão do desaparecimento. Mas, como eu disse, né, longe de ser um problema resolvido na literatura sobre o desaparecimento, essa classificação ela está relacionada a uma outra classificação sobre o que é desaparecimento, que envolve algumas outras categorias. O desaparecimento político, o desaparecimento chamado civil, e uma nova categoria, o desaparecimento administrativo, uma categoria que tem aparecido e tem se tornado, de certa maneira, muito, muito importante para aqueles que se dedicam a analisar, a estudar as situações de desaparecimento ocorridas no período ditatorial, mas que nos fornece, essa categoria de desaparecimento administrativo, ideias importantes para que nós possamos compreender situações de desaparecimento que acontecem atualmente no nosso cotidiano. Só queria fazer um combinado com vocês, que eu acho importante. Caso vocês não compreendam alguma coisa, ou caso fale muito rápido sobre alguma situação, ou caso vocês queiram que eu detalhe alguma informação, não tenham nenhuma preocupação, não hesitem em levantar a mão e me interromper a qualquer momento, tá bom? Acho que numa aula como essa, o fundamental é que vocês estejam acompanhando a aula, né? Acompanhando o passo a passo da aula.
Então, por favor, me interrompam, façam as intervenções que vocês quiserem. Eu tenho certeza que todas trarão contribuições essenciais para a discussão que a gente quer desenvolver. Bom, então, somado a essa primeira tipologia do desaparecimento, voluntário, involuntário e forçado, temos na literatura essa outra tipologia do desaparecimento que tem como foco aquele que desaparece, o tipo da pessoa que desaparece ou o tipo da pessoa ou do agente que perpetra o desaparecimento. Então, desaparecimento político. Como definir o desaparecimento político? Né? Desaparecimento político, a prisão, detenção ou sequestro de pessoas por um Estado ou por organização política e com a autorização, apoio ou aquiescência destes, seguidos de negativa de informar sobre a privação de liberdade ou dar informação sobre a sorte ou o paradeiro dessas pessoas, com a intenção de deixá-las fora do amparo da lei por um período prolongado. Esse conceito foi mantido no Estatuto, ele está se referindo ao Estatuto de Roma, né? Enquanto crime contra a humanidade. Então, trata-se o desaparecimento político de um tipo de desaparecimento que está associado, naquela outra categorização que nós vimos, ao desaparecimento forçado. Né? A prisão extrajudicial ou sequestro de pessoas por agentes do Estado ou por pessoas que agem em nome do Estado ou apoiadas pelo Estado ou por uma organização política. E, normalmente, essa pessoa é mantida desaparecida sem que nenhuma informação seja produzida a seu respeito. Né? E mais do que isso, essa pessoa é mantida desaparecida e toda vez que alguma informação sobre ela é buscada por familiares, por advogados, etc., essa informação ela é negada. Aqui eu queria fazer um pequeno parênteses, e eu acho isso muito importante de sublinhar, todas as vezes em que falamos sobre desaparecimento, em particular sobre o desaparecimento político, há uma ideia muito interessante que é bem o desaparecimento político. Ele não promove apenas o desaparecimento do indivíduo que foi alvo da prisão extrajudicial, do sequestro, etc. O desaparecimento forçado, desaparecimento político, ele também promove, como uma espécie de consequência derivada, o desaparecimento do próprio poder que fez desaparecer. Então, é o desaparecimento que desaparece com o indivíduo ou com os indivíduos que foram sequestrados, mas que ao mesmo tempo desaparece enquanto, ou permite o desaparecimento do poder que fez desaparecer. Por quê? Nenhuma informação é produzida, porque ninguém é considerado responsável pelo desaparecimento, porque, no final das contas, não há qualquer indício concreto de que esse desaparecimento foi perpetrado. Então, é muito interessante pensar como, né, o desaparecimento forçado, o desaparecimento político, ele é uma forma de desaparecer com a própria intervenção ilegal do Estado ou de organizações políticas. O Estado também desaparece. Né? Sobre isso, acho que existe uma citação absolutamente interessante do ditador argentino, o general Videla, que presidiu o governo ditatorial da Argentina por um longo período, e o Videla, em determinada altura, concede uma série de entrevistas sobre um processo que na Argentina ficou conhecido como a disposição final. Né? A maneira como, portanto, a ditadura argentina se referia ao desaparecimento forçado de militantes, de resistentes políticos.
E, falando sobre a disposição final, o Vilela disse o seguinte: o desaparecimento, ele produz estou resumindo, né, uma longa citação, mas o desaparecimento produz a desrealização do desaparecido. Aquele que desapareceu deixa de ser alguém real. O Vilela vai dizer, ele não está vivo nem morto, é um morto-vivo. Né? O Vilela chega a usar até um termo grego, eu estou trazendo essa citação porque de fato ela é muito reveladora. Né? Ele usa um termo grego, que é um termo que aparece em Aristóteles, mas que recebe uma outra conotação na linguagem corrente. Ele diz o desaparecido é uma entelequia, que na linguagem corrente pode significar algo que não existe, algo que não existe realmente, algo que não tem materialidade. Então veja que interessante, né? Essa citação de um ditador argentino explicita, deixa claro os efeitos do desaparecimento. Ele desrealiza aquele que desapareceu. Ao mesmo tempo que ele desrealiza aquele que fez desaparecer. Porque se o desaparecido não existe, se ele é uma entelequia, aquele que fez desaparecer, por conseguinte, também não existe. Também é uma entelequia. Desaparecimento político. No Brasil, essa categoria, ela, como em outros países, não é, da América Latina, é usada sobretudo para se referir aos casos de desaparecimento de militantes, de resistentes políticos à ditadura. Eu imagino que vocês devam conhecer esse termo, né, aqueles que o conhecem, relativo a esse contexto, certo? Desaparecidos políticos. É isso? Desaparecidos políticos, aqueles que desapareceram, não é, em razão da sua atuação direta de oposição à ditadura. Sendo assim, no Brasil, nós oficialmente temos mais de 200 desaparecidos políticos que permanecem desaparecidos em muitos casos, na maioria dos casos, segundo o último relatório da Comissão Nacional da Verdade. Então, o que eu quero dizer é que, no Brasil, nós ainda temos, oficialmente, isso vem sendo questionado, isso vem sendo colocado isso vem sendo, na verdade, criticado por várias organizações, por vários movimentos, por vários estudiosos do problema do desaparecimento, mas no Brasil a categoria de desaparecimento político ela está bastante restrita a esses casos de desaparecimento ocorridos no período ditatorial. E para distinguir esse desaparecimento político de outras formas de desaparecimento, criou-se a categoria de desaparecimento civil. Aqui eu trago a citação de Jaci Oliveira, que conceitua o desaparecimento civil como aquele em que uma pessoa sai de um ambiente de convivência familiar ou de algum grupo de referência emocional, afetiva, numa roda de amigos, para realizar qualquer atividade cotidiana, não anunciando a sua intenção de partir daquele lugar e sem que retorne para ele. Né? Sem motivo aparente, essa pessoa some sem deixar vestígios. Então vocês podem perceber que essa categoria de desaparecimento civil, ela parece abarcar, ela parece envolver outras categorias de desaparecimento que vimos agora há pouco. Concordam? O desaparecimento voluntário pode ser um tipo de desaparecimento civil. De acordo? O desaparecimento involuntário pode ser um tipo de desaparecimento civil. Concorda? E de certa maneira, o próprio desaparecimento forçado pode ser um caso de desaparecimento civil. Concordam também?
ou não? Não é? Porque essa pessoa pode ter saído do seu ambiente de convivência familiar em razão da ação de alguém, enfim, que produziu forçosamente essa desaparição. Então, a categoria de desaparecimento civil, ela aparece muito mais, ou opera muito mais para distinguir os casos de desaparecimento que aconteceram ou que acontecem, não é, no Brasil atualmente ou antes, mas que não estão relacionados diretamente à oposição política contra a ditadura. E, finalmente, esse último tipo de desaparecimento que nós podemos encontrar na literatura, que é o desaparecimento administrativo, né, que eu mencionei há pouco. Um termo que aparece num artigo de Rattori, Abreu e Souza, Tauil e Alberto, um artigo que vocês podem encontrar na revista do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Esse artigo é relativo aos papéis, à documentação do Instituto Médico Legal de São Paulo na década de 70. Né? E lá esse conceito de desaparecimento administrativo aparece para se referir à utilização da própria burocracia estatal, que envolve diferentes instituições e quase nenhum diálogo entre elas, para inserir as vítimas de desaparecimento forçado em um mecanismo pré-existente que desaparecia com pessoas dentro de um sistema, de modo direto ou indireto, consciente ou não, a partir, e esse é o elemento essencial, a partir da falta de preenchimento de dados, do não arquivamento e ou perda de informação ao longo do processo. Então, é um tipo de desaparecimento, é uma categoria de desaparecimento criada para lançar luz, para explicitar aqueles desaparecimentos que derivam da própria estrutura, do próprio fluxo administrativo, burocrático do Estado. Poderíamos também chamar de desaparecimento burocrático, se quiséssemos. E que me parece bastante ser o caso que você traz. Né? O sujeito que passou por vários sistemas prisionais e, ao longo dessa passagem, foi perdendo documentos, foi perdendo informações a respeito dele, até que ele se converte em desaparecido. E o que é bastante interessante nessa ideia de desaparecimento administrativo é que nela a ação intencional do agente do Estado não necessariamente se faz presente. Esse desaparecimento administrativo ou burocrático, ele se dá, como diz a definição que eu trago, de maneira, às vezes, sem intenção, não intencional, indireta. É um erro no preenchimento dos formulários, porque muitas vezes o funcionário está trabalhando em condições precárias, sob pressão, e erra no preenchimento, ou porque não existe um protocolo definido, claro, estabelecido, ou porque, enfim, sabe-se lá o que aconteceu, esses papéis se perderam, foram misturados, etc, etc. Então, trata-se de um tipo de desaparecimento que explicita, que torna claro como o desaparecimento pode acontecer, inclusive como parte da rotina, parte dos processos cotidianos da administração pública, sobretudo daquelas partes da administração pública que são responsáveis pela gestão cadavérica, que são responsáveis pelas perícias, etc, etc. Né? Pela saúde, enfim. Então, eu apresentei aqui para vocês algumas das categorias ou dos tipos mais recorrentes na literatura sobre
dos tipos mais recorrentes na literatura de desaparecimento. Vejam, nós temos aí 6 categorias: voluntário, involuntário, forçado, político, civil e administrativo. 6 categorias criadas por estudiosos, por técnicos, por profissionais, para tentar recortar, tornar mais clara, tornar mais apreensível, mais inteligível os fenômenos de desaparecimento de pessoas. Agora, parece existir um problema nessa tipologia. Parece existir um problema nessa classificação. E sobre esses problemas eu queria falar brevemente. Antes disso, queria saber se tem alguma dúvida, alguma questão, se vocês querem que eu retome alguma ideia ou querem que eu aprofunde alguma outra. Eu só queria um apontamento, aquela questão do desaparecimento involuntário. Eu penso muito no reflexo que isso tem em termos de atribuições de quais órgãos estatais ou não seria então a responsabilidade, né, de investigação, né? Porque, por exemplo, a Polícia Civil se depara com muita frequência com essa situação de adolescentes que fogem de casa, né? Crianças até não é tão comum, mas adolescentes sim. E aí se encaminha ao Conselho Tutelar, né? Se aciona o Conselho Tutelar enquanto... Então não se deixa de dar uma resposta estatal, o Estado parece ter uma responsabilidade sim, até porque muitas vezes o que leva esse adolescente a fugir são situações aí de violência ou negligência que vivencia em casa. Então só esse destaque que o involuntário não quer dizer que ele não precise ter uma atenção por parte do Estado, né? Mas não a vigilância policialesca, né? A resposta policial repressiva, enfim. Sim, mas é muito interessante o que você traz. Seu nome qual é? Maíra. Maíra, muito interessante, Maíra, porque o que você está dizendo é bom. Mesmo no caso do desaparecimento involuntário, parece, deixa eu voltar aqui, mesmo no caso do desaparecimento involuntário, bom, é preciso a participação de estruturas do Estado no esclarecimento desse desaparecimento, e você está dizendo também, mas na própria produção desse desaparecimento é necessário também apontar para a participação, mesmo que indireta, do Estado ou de questões relativas à política, né, que produziram esse desaparecimento. Muito interessante, de fato, eu concordo plenamente, algo da minha problematização vai passar por essa linha que você está trazendo, né? Alguma outra observação, algum outro comentário que alguém queira fazer? Explicasse melhor aquele termo, intelecto, né? Na verdade eu só fiz menção a esse termo porque eu acho muito curioso que o general Videla o tenha utilizado, né? Intelequia, ou intelequia, é um termo que, enfim, o que mais importa, na verdade, no uso que ele faz desse termo, e ele evidentemente está pensando na acepção corrente, no sentido comum desse termo, né? Entelequia quer dizer algo que não existe na acepção corrente, na acepção cotidiana. No espanhol, a palavra entelequia pode se referir no cotidiano a algo meio que inexistente. Uma coisa que é uma entelequia, uma coisa que não existe direito. Então ele usa esse termo para dizer, bom, o desaparecido, ele é algo que não existe direito, ele é algo que não existe, ele é algo que não possui uma realidade, ele se desrealizou, ele perdeu a sua realidade. Algo próximo de fantasia? Pode ser algo próximo de uma fantasia, ou de um fantasma, melhor, algo próximo de um fantasma, né? Veja, é uma expressão interessante, porque dá conta de uma realidade muito comum, enfrentada por familiares de desaparecidos, sobretudo de vítimas de desaparecimento forçado, que quando vão procurar informações sobre o desaparecido, ouvem, bom, mas ele nunca passou por aqui, mas nunca ouvimos falar dessa pessoa.
É como se aquela pessoa, é como se aquele ente querido que você fosse lá buscar, levando fotos, documentos, materiais que atestassem a existência dele, de repente deixasse de existir. E ninguém reconhece a realidade desse que você procura. Então, a frase que eu mencionei do Videla e o termo que ele usa, que eu acho bastante curioso, né, aponta para isso, para a desrealização do desaparecido. Mas, para mim, pelo menos, a palavra desaparecimento já parece uma coisa mágica, né? O mágico desaparece, então, tipo, usar desaparecimento... E por que para você a palavra já comporta esse sentido de algo mágico? Desenvolve um pouco, é interessante. Porque quando desaparece é a coisa de não deixar rastros, né? Não tem sinal, não tem história nenhuma. Tipo, desapareceu, como que uma pessoa desaparece? Uma pessoa que tem documentos. Exatamente, que nasceu, né, foi registrada. Que deixou marcas, né? Seja em escolas, seja no trabalho, seja na comunidade, na igreja. Que a conheceram, né? Exato. Exato. Tem algo de um passe de mágicas, né? Sim. É quando o mágico desaparece com alguma coisa, ele não mostra o processo, né, pelo qual aquela coisa saiu de cena, né? O processo tem que estar escondido. Né? Sim. Dario, só um minuto. Você quer anunciar? Não, sim, mano. Acho que vai ser interessante aqui só para explicar, enfim, e convidar também para participar. Aqui a gente vai ter 2 discussões. Nessa discussão do desaparecimento, quero agradecer aqui a presença do Tenente Coronel Marcos Vinícius, que eu acredito que é o da direita aqui, né? Pela sua foto que eu vi na sala. Marcos Roberto. É Marcos Roberto. Marcos Roberto, isso. Então, muito obrigado por aparecer aqui, porque inclusive também é interessante que em várias discussões que a gente faz, né, a gente traz pessoas de outros lugares do Brasil que têm contribuições, né, para trazer, claro, né, pelas suas experiências, pelos seus trabalhos, mas também tem uma curiosidade e pode estabelecer um diálogo interessante, né, com pessoas que conhecem muito mais a realidade do estado de Santa Catarina, né? Então esse diálogo ele é bastante rico para a gente, então agradeço. Estou à disposição. Não, ótimo. Agradeceria muito suas contribuições, é um prazer conhecê-lo. A Eliana Vendramini havia já me indicado o seu livro, quando eu disse para ela que eu viria fazer essa apresentação aqui. Inclusive, eu tive acesso a uns capítulos do seu livro que me enviaram em PDF, porque eu não encontrei o livro em São Paulo. Muito obrigado, muito obrigado. E depois... Ontem, inclusive, até um rapaz de problemas mentais de São Paulo foi encontrado ontem pela gente em Boneca do Rio. A família está vindo buscar agora, está no IPQ. Conseguiu uma vaga no psiquiatra aqui em Floripa. E aí falei da doutora Luciana Vidal, falei com ela, mas falei também de encontrar o senhor hoje. Que ótimo. Que ótimo. Ela me mandou um material, depois eu vou apresentar esse material, falar um pouco mais sobre a Eliana e o trabalho que ela vem desenvolvendo em São Paulo. Então vocês já vão entender melhor a conversa que a gente está tendo muito rapidamente aqui. Mas depois eu precisava falar com você, não sei se você tem hora para ir embora. Estou à disposição. Porque uma proposta que inclusive a Eliana está pensando, mas daí a gente conversa no café. Obrigado. Bom, enfim, então, eu estou apresentando essas categorias para vocês para mostrar ao mesmo tempo a complexidade, a dificuldade de se categorizar o desaparecimento. Então vejam, né? Quantos tipos, quantas formas diferentes de você pensar, de você entender o fenômeno do desaparecimento. E para mostrar para vocês, como a Maíra apontou e bem percebeu, como outros colegas tenho certeza que também perceberam, como que essas categorias elas estão misturadas. Não é? É difícil nós dizermos que existe um desaparecimento voluntário puro, né? Ou um desaparecimento involuntário puro, ou um desaparecimento civil puro, né? Ou seja, como apontou a Maíra, no desaparecimento involuntário, esse desaparecimento que acontece em razão de um evento
que produz o desaparecimento de alguém. Ora, nesse caso, não existem questões políticas envolvidas? Nesse caso, não existe algo da ordem da burocracia ou da administração que não opera e que permite o desaparecimento? Como disse o colega, seu nome? Alex. Como disse o Alex, que permite que esse passe de mágicas aconteça e alguém simplesmente deixe de se encontrar, deixe de desaparecer finalmente, né? No caso do desaparecimento voluntário, um adulto que sai de casa em razão, sei lá, vou pegar o exemplo sobre o qual eu estava conversando antes aqui com as colegas, né? Um adulto que sai de casa em razão de orientação sexual, por exemplo, porque lá ele sofria violência. Esse sujeito, ele desapareceu porque, por um ato soberano da sua vontade, ele disse, bom, vou desaparecer. Né? É isso? Pode ser isso? Tudo bem, existem milhões de problemas aí, eu não vou entrar em detalhes, mas pode ser isso. Mas a violência que ele sofre em razão da sua orientação sexual, bem, essa violência não é algo de ordem política? Ela está excluída do campo do desaparecimento político ou não? O caso do desaparecimento civil, esses casos que mencionamos de desaparecimento civil, eles não envolvem algo que também passa pela ação ou pela omissão da administração estatal? Então, em algum momento, parece que essas categorias se embaralham. E parece que quanto mais se quer tipificar, quanto mais se quer categorizar, mais nós chegamos num ponto de absoluta mistura e fragmentação dessas categorias. Voltando ao caso do desaparecimento político, nós não podemos considerar que os índios que desapareceram em razão da construção de usinas hidrelétricas, etc., esses índios que desapareceram no próprio período ditatorial, não são desaparecidos políticos também? O que os distingue de outras categorias de desaparecidos políticos? Então, em última instância, como observou a Maíra, e até extrapolando um pouco o que observou a Maíra, seria possível dizer que todos os casos de desaparecimento, voluntário, involuntário, forçado, administrativo, civil, são desaparecimentos que envolvem, que estão relacionados à política. Então, em última instância, eu sei que isso é bastante polêmico no campo dos estudos sobre o desaparecimento, poderíamos dizer que todo desaparecimento é um desaparecimento político. Porque envolve organizações políticas, porque envolve a participação, a omissão do Estado, porque envolve instituições do Estado que agem intencional ou não intencionalmente, produzindo desaparecimento ou dificultando o reencontro, mesmo que não haja intenção para isso. Então é necessário pensar o desaparecimento como um problema político. Como um problema político. E nós vamos ver a importância de enfatizar isso daqui a pouco. Mas o que eu queria, enfim, concluir dessa análise dos tipos de desaparecimento é que existe uma política do desaparecimento. Existe uma política do desaparecimento. E o desaparecimento é um fenômeno político. Até aqui, tudo bem? Até as 10, né? Isso. Ótimo. Então, talvez, para que nós possamos juntar essa ideia numa outra ideia, eu queria falar sobre esse outro conceito
que eu tenho usado, que na verdade é o título do nosso curso, dispositivos de desaparecimento. Então, ao invés de nos referirmos ao desaparecimento civil, etc, 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 talvez seja o caso de nós falarmos sobre dispositivos de desaparecimento. Não vou ter tempo e, evidentemente, também não é o caso de trazer aqui de onde vem esse conceito de dispositivo, por que eu escolhi, etc. Mas ele é um conceito bastante importante para uma certa reflexão sobre a política contemporânea, sobretudo de tradição francesa e italiana, mas fazendo uma espécie de resumo, muito em linhas gerais, do que significa para esses autores a ideia de dispositivo. Um dispositivo é um conjunto heterogêneo, é um conjunto variado de elementos discursivos, legislações, regulamentações, discursos científicos e elementos não discursivos, instituições, medidas administrativas, organizações arquiteturais, etc., que cumprem uma função estratégica na gestão, na administração social, produzindo formas de pensar, de sentir e de agir. Então, o que é um dispositivo, em linhas gerais? Um dispositivo, e é com esse sentido que eu uso o termo para falar de dispositivos de desaparecimento, um dispositivo é um conjunto complexo, heterogêneo de discursos, pode ser leis, regulamentos, protocolos, de técnicas de organizações, que pode ser o IML, que pode ser o equipamento público, que pode ser um hospital, né, que cumprem uma função estratégica na administração social, né, que cumprem uma função importante, estratégica, na gestão da vida, na gestão das pessoas, produzindo sujeitos, produzindo formas de pensar, de sentir e de agir. Então, o que eu estou querendo dizer ao trazer para vocês a categoria de dispositivos de desaparecimento, ao nomear essa aula como dispositivo de desaparecimento e políticas do luto, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o desaparecimento, ele é resultado, ele é efeito desse conjunto de coisas. Legislações, protocolos, discursos, tecnologias, instituições, estruturas, e que o desaparecimento é ou cumpre um papel na gestão da sociedade, cumpre um papel na administração da sociedade e produz formas de pensar, de sentir e de agir, formas essas que nós vamos detalhar na segunda parte da aula, quando falarmos em políticas do luto. Vejam, desde o começo, então, eu estou querendo insistir muito na politização dessas pautas, na politização da pauta do desaparecimento, na politização da pauta do luto. Eu estou querendo insistir sobre isso. O meu papel fundamental nessa aula é, se não convencer vocês, mas ao menos colocar para vocês e em vocês a questão de que esses processos são processos que envolvem uma dimensão política irrecusável. Irrecusável. E me parece que a categoria de dispositivos de desaparecimento permite pensar essa dimensão política irrecusável, permite apreender essa complexidade do desaparecimento, que não é culpa da família, que não é culpa só de um órgão, que não é culpa de outro órgão, mas que decorre da relação complexa entre legislação, protocolos, tecnologias, estruturas, aparatos de Estado, etc., que desempenham funções importantes na administração social. Eu sei que é uma categoria complicada, eu sei que é um debate que parece absolutamente conceitual, mas, para a alegria de uns, tristeza de outros, a parte conceitual se encerra por aqui. Ela fica, espero, como pano de fundo, para que nós possamos, então, alcançar agora algumas questões de ordem mais prática, e vamos, então,
para a discussão de alguns obstáculos que eu selecionei para o enfrentamento do desaparecimento. São alguns obstáculos. Então, eu quero muito insistir nisso. Eu fui na literatura e reportei para vocês algumas condições que propiciam o desaparecimento. Algumas condições que contribuem para a manutenção da política do desaparecimento. Então, condições institucionais. A desvalorização do desaparecimento. Sobre isso, a referência é o artigo da Letícia Ferreira, que o Dario disponibilizou no site para vocês. Um artigo chamado Apenas Preencher Papel. E lá ela mostra claramente como que o fenômeno do desaparecimento ele é desvalorizado, né, em muitos organismos, em muitas instituições que deveriam ser responsáveis pelo enfrentamento do desaparecimento. Né? No artigo da Letícia, ela trabalha especificamente com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas o diagnóstico dela é certamente extensível, né? Ele é generalizável para outras instituições, hospitais, etc. O desaparecimento, ele aparece, diz a Letícia, nessas situações, sempre como um caso atípico. Né? A menos que seja um desaparecimento forçado, que envolve a intervenção de organização criminosa e que, portanto, né, parece de fato decorrer de um crime, etc., o desaparecimento aparece, na maioria das vezes, como um caso atípico, como um problema de família. Então, desapareceu porque, bom, a família não soube cuidar. Desapareceu porque, afinal de contas, a gente sabe como é a juventude. Desapareceu porque foi para a balada e não voltou, e bebeu, e aí o álcool, o problema do álcool. O desaparecimento, portanto, ele é convertido em um problema moral, que diz respeito à família, que diz respeito, mas que não diz respeito às instituições do Estado. Então, essa é uma primeira condição, digamos assim, que propicia, que favorece a manutenção, a preservação da política de desaparecimento. Vejam, ao moralizar o desaparecimento ele é despolitizado. Ao moralizar o desaparecimento, ao tornar um problema de família e não uma questão política, o desaparecimento deixa de ser algo a ser enfrentado por políticas de Estado. O agente público que trabalha com desaparecimento se sente desvalorizado. De novo, né, o artigo da Letícia é importante para pensar isso, mas outros artigos, outros trabalhos existem sobre o tema. O agente público que trabalha com desaparecimento se sente desvalorizado porque o próprio desaparecimento é desvalorizado. Então, trata-se daquele profissional que pensa, bom, mas por que eu estou tendo que resolver esse problema de desaparecimento? Isso é um problema de família, isso é um problema moral. Né? Sobretudo, como eu disse, nesses casos que não tem indício, né, imediato de desaparecimento ser resultado de um crime, etc. Né? Então, por que eu estou trabalhando com isso? Ou essa desvalorização decorre da dificuldade de identificar alguém, né? Mas nunca o reencontro nunca se dá, é um trabalho penoso, é um trabalho que parece nunca surtir resultado. Então o agente público que trabalha com desaparecimento se sente desvalorizado. A delegação de responsabilidade para as famílias, que está muito relacionado ao primeiro item, né? Outra dificuldade institucional, o mito das 24, 48 horas, né? Ou seja, a ideia de que se tem que esperar 24 ou 48 horas para que a família do desaparecido possa fazer um BO de desaparecimento. Ora, isso é um mito, porque o desaparecimento
ele é normalmente revertido, ou seja, o encontro torna-se mais possível nas primeiras horas após o desaparecimento. A pessoa está mais perto, né? A pessoa está mais próxima. Então, existe um mito, e isso eu fiz questão de trazer aqui para vocês, que trabalham em serviços públicos, que trabalham nos equipamentos públicos, né? Porque essa é uma informação importante de vocês replicarem. Não se pode esperar 24 horas, 48 horas para fazer um BO. Não se pode, porque depois de 24 horas, 48 horas, muita coisa aconteceu, né? O reencontro se torna mais difícil. Então esse é um obstáculo institucional ao enfrentamento do desaparecimento. Essas legislações, né, fantasiosas que são criadas. Mas por que são criadas essas legislações fantasiosas? Só complementando, que inclusive não só é o mito da questão das 24 48 horas, como é lei, né? A Lei 11.259 de 2005, chamada Lei de Busca Imediata, ela obriga os órgãos de segurança pública a tomar uma iniciativa imediata no caso de crianças e adolescentes, o que não quer dizer que no caso de adultos não tem que ter o mesmo espelho de protocolo para que se possa atuar no caso de desaparecimento. Então, isso aí não existe. Baixa televisão, maus policiais, mandriões por aí afora que ainda comunicam a comunidade quando chega ou quando apenas liga, né? Então, todo esse preconceito policial inerente ainda eu acho que não há justificativo para a questão de dizer que um agente público hoje que trabalha com desaparecimento seja desvalorizado, né? Eu posso dizer que ele possa se sentir assim, né? Possa se sentir como desvalorizado, né? De repente, por não ter do poder público uma atuação direta relacionada a políticas públicas voltadas para o desaparecimento de pessoas, condições de trabalho, condições de... hoje, para todos terem ideia, a questão da dificuldade que a gente tem para fazer um boletim de ocorrência, no país, cada estado tem um boletim de ocorrência diferente e eles não se comunicam. Isso é um absurdo. Então, se quando a gente está aqui conversando, se uma criança for raptada, sair daqui para Curitiba, 3 horas está em Curitiba, ela pode ser abordada lá que não tem nenhum registro, vai ter aqui um registro nosso e não tem nenhum registro. Então, hoje a tecnologia que se tem é um absurdo, né? O simples fato, e por isso, e muitas consequências acontecem, né? Um repórter recentemente tirou 9 identidades em 9 estados diferentes, porque utilizando 9 boletins diferentes de furto, porque eles não se comunicam. Desculpa, não, excelente, obrigado pela sua intervenção, acho ela excelente, ela me fez me lembrar de outra coisa, que você estava falando da não comunicabilidade dos boletins de ocorrência, né, do fato de eles serem diferentes, etc. E recentemente eu fui numa banca, junto com a Eliana até, uma banca de monografia sobre desaparecimentos, e essas alunas, né, essas pesquisadoras, elas fizeram análise de 185 boletins de ocorrência de desaparecimento que aconteceram em uma região específica da Zona Sul de São Paulo, chamada Triângulo da Morte, Triângulo da Violência, enfim. E é muito curioso porque o que elas constataram, além de muitas outras coisas, é que o próprio preenchimento de boletim de ocorrência em caso de desaparecimento não segue um padrão. Então, em um caso, o policial preenche mais informações. No outro caso, tem uma ausência completa de informações, né? E óbvio que isso se deve a muitas coisas. A gente pode dizer, mas o agente, no caso, estava mais interessado do que em outro, ok. Mas isso se deve também à ausência de protocolos claros, né, que indiquem para esse agente, bom, mas nesse caso, essas são as informações essenciais, vai lá, preenche, etc. Né? E esse agente que também, como você mencionou, se sente desguarnecido de políticas públicas que o amparem. Né? Então, é essencial isso. Bom, e aí chegamos, aproveitando essa intervenção, chegamos à questão da inexistência e insuficiência dos registros. Também tem a ver com o que nós estávamos comentando, né? A subnotificação de desaparecimento e a subnotificação de encontro. Né? A subnotificação de desaparecimento
porque não se sabe, a população não sabe como proceder, o que fazer, como agir no caso do desaparecimento. Com quem falar, com quem não falar, onde ir, a quem procurar. Eu vou primeiro no IML, normalmente essa parece ser uma disposição, né, imediata. Eu vou primeiro no hospital, primeiro no IML, não, o que eu faço? Então você tem uma inexistência, uma insuficiência dos registros que impactam diretamente, óbvio, na criação de políticas. Né? Se tem poucos dados, se tem poucas informações, se tem poucos elementos para entender o problema, etc. E, finalmente, também foi mencionado pelo tenente-coronel, a inexistência, não comunicabilidade entre bancos de dados. A gente vai ver daqui a pouquinho que agora, em razão muito da mobilização da promotora Eliana Vendramin, em São Paulo, do PLID, do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, que funciona no Ministério Público do Estado, em razão, enfim, de toda uma mobilização, não é, de setores da administração, foi criado um sistema integrado nos IMLs do Estado de São Paulo. Então, no Estado de São Paulo, nós temos 72 IMLs. 72 IMLs. Como que antigamente, né? Como que há pouco tempo atrás, alguém que tinha um familiar desaparecido deveria proceder para saber se esse familiar, se o corpo desse familiar foi necropsiado em algum desses IMLs. Ele precisava fazer o tour dos IMLs, então ele ia no IML, lá pedia para ver o livro de fotos do IML, ele viu o livro, porque os cadáveres são fotografados e fichados, enfim, então ele viu o livro, não estava lá, ele ia em outro, etc, etc. Além de ser, evidentemente, né, algo indutor de sofrimento, porque a expectativa se mantém, porque a não informação se mantém, porque esse familiar muitas vezes não é bem atendido, porque ele é confrontado com dezenas e dezenas de fotos de cadáveres, dentre os quais um pode eventualmente ser a pessoa que ele procura. Então, além disso ser indutor de sofrimento, né, havia muito gasto. Imagina, um familiar desaparecido ter que visitar vários e vários IMLs em pontos diferentes da capital ou em cidades diferentes do estado. Então, recentemente foi criado um sistema que integra os IMLs, ou seja, hoje o familiar pode ir no IML mais próximo da casa dele e ir lá pedir para que o funcionário do IML consulte o sistema e localize, eventualmente, informações sobre o desaparecido que ele procura. Então esse é um exemplo de como a integração entre os bancos de dados, tanto da Polícia Militar, quanto das delegacias de polícia, quanto dos IMLs, é fundamental. E vejam, nós estamos falando da integração de banco de dados dos IMLs. Mas esses bancos de dados ainda não estão integrados com os bancos de dados da Polícia Civil, com os bancos de dados, enfim, né, de hospitais, etc. Então, esse é um outro problema institucional que cria condições para manutenção da política de desaparecimento. Bom, deixa eu ver, nós temos pouquíssimo tempo para essa parte, mas 10 minutos. Eu queria ir, eu vou pular um pouco tudo isso, e eu queria ir então já para algumas iniciativas que podem ser interessantes de se pensar para o contexto daqui. Primeiro, como estamos conversando, não é? A informação, ela é um elemento central em toda e qualquer política de enfrentamento ao desaparecimento. E quem tem que ser informado não é apenas a população, é também, claro, a população como um todo, isso é essencial, mas quem precisa ser informado é o agente público. Né? Esse tipo de situação, esse tipo de formação é essencial, é fundamental que aconteça, que seja multiplicado, para que o problema do desaparecimento se manifeste, né, claramente na sua face, na sua dimensão política.
Aqui eu trouxe como exemplo para vocês, né, uma política, trouxe como exemplo para vocês uma iniciativa da Colômbia. Muito importante mencionar que hoje, em toda a América Latina, a Colômbia é o país que desenvolve políticas mais efetivas de enfrentamento ao desaparecimento. Seria muito interessante se nós pudéssemos apresentar de maneira mais detalhada que iniciativas são essas, mas na Colômbia, depois de muito tempo, eles conseguiram colocar numa mesma mesa de reunião para discutir, para pensar formas de enfrentamento ao desaparecimento, polícia, perícia, saúde, educação, promotoria, procuradoria da República, várias instituições, vários organismos de Estado, várias organizações não governamentais que durante muito tempo, não é, viveram situações de intenso conflito, mas que há alguns anos na Colômbia têm sentado numa mesma mesa de reunião para pensar políticas de enfrentamento ao desaparecimento. Disso nasceu o selo NARCES, né? Um selo dado por uma organização da Colômbia, que é um selo para cemitérios que estão, digamos, bem orientados, bem conformados, que seguem bons protocolos, que evitam a recorrência do desaparecimento. Então, para ter um selo NARCES, o administrador do cemitério, ele passa por um processo de formação. Na Colômbia, os cemitérios, eles normalmente estão vinculados às igrejas, então são administrados, portanto, por pessoas, né, das comunidades. Esse administrador precisa passar por uma formação que é conferido por essa instituição, e também os sepultadores passam por uma formação. Então vejam que curioso, né? Para enfrentar o desaparecimento, NARCES fez uma espécie de cartilha para sepultadores, colorida. Eu ia trazer, mas eu não consegui achar a atual versão disponível no site. Eu acho que eles estão mudando e eles tiraram a opção de download. Mas é uma cartilha colorida, ilustrada, explicada numa linguagem acessível aos sepultadores, explicando o que é o desaparecimento, explicando a importância de sepultar de determinadas formas, explicando a importância de obedecer aos padrões de abertura de sepultura, não pode ser menor do que tanto, maior que tanto, etc, etc. Então, aqui um exemplo que para mim é bastante interessante de como é importante informar, inclusive, o sepultador. O sepultador tem um papel fundamental nas políticas de enfrentamento ao desaparecimento. No caso dos cemitérios de massa de São Paulo, Perus e Vila Formosa, eu não sei como que é aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis em particular, mas no caso desses cemitérios, os sepultadores têm muitas informações, eles estão lá trabalhando cotidianamente, eles estão vendo as coisas. Então eles são parceiros fundamentais no enfrentamento ao desaparecimento. Nós tentamos em São Paulo, vou abrir rapidinho aqui para vocês, algo muito semelhante, criando, mas isso mais voltado, né, para a população de modo geral, a cartilha de enfrentamento ao desaparecimento. Uma cartilha também, né, feita numa linguagem bastante acessível, etc., que tem como função, ela foi distribuída, bom, ela está disponível na internet, o Dario colocou aí no site do curso, mas ela está disponível em muitos outros locais, São Paulo, uma distribuição gratuita, que explica, bom, desde o que é o desaparecimento até o papel de cada uma das instituições que estão envolvidas no processo de busca, etc. E o que é muito interessante, né? Nós conseguimos fazer, eu digo nós porque nesse momento eu estava na Secretaria de Direitos Humanos do município, nós tivemos a participação essencial da Coordenação de Direito à Memória e à Verdade, com apoio da Comissão de Anistia, que nos cedeu o consultor, o Pedro, mas tivemos também a participação intensa, e esse é um bom exemplo, né, de como que o desaparecimento é uma questão política que deve ser abordada, que deve ser tratada por todos, né? Nós, eu vou mostrar isso rapidamente para vocês, eu sei que todos querem um café,
mas eu acho que vale a pena. Olha as instituições que participaram da confecção dessa cartilha. Secretaria de Direitos Humanos do município e a Coordenação de Direito à Memória e à Verdade. Balcão de Atendimento, que é um órgão que ouvia denúncias. Coordenação de População em Situação de Rua. Coordenação de Juventude. Secretaria de Saúde. Secretaria de Assistência Social. Superintendência do Serviço Funerário. Ministério Público de São Paulo. Sobretudo o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, coordenado pela Eliana, né? Então vejam, saúde, serviço funerário, assistência social, direitos humanos, Ministério Público. Eram reuniões com 20, 30 servidores participando, mais a Eliana do Ministério Público, os seus assessores, enfim, para produzir essa cartilha. Vocês sentiram falta de alguma instituição ali? Muitas, né? Mas uma vem à cabeça imediatamente? Quem? Pois é, nós não conseguimos, infelizmente, nesse momento, apesar dos convites que foram feitos, incorporar na elaboração dessa cartilha a Polícia Civil, nem a Superintendência da Polícia Técnico-Científica. Mas esse é um passo a mais que vai precisar ser dado, né? Eu só queria mostrar para vocês a importância desses materiais, né? Então, aqui nós temos um fluxograma passo a passo do que ser feito em caso de desaparecimento. É visível, é claro, é rapidamente legível, porque o familiar que está buscando alguém desaparecido, né, obviamente não vai ter tempo de ler um tratado de filosofia de 700 páginas, para então pensar, bom, o primeiro passo que eu vou dar talvez seja, ele precisa ter acesso rápido à informação. Então, primeiro passo, fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento. Segundo passo, procurar outros órgãos públicos que possam auxiliar na busca. Terceiro passo, descartar a possibilidade de falecimento. Quarto passo, procurar hospital e pronto-socorro. Quinto passo, divulgação para a sociedade. Sexto passo, e aqui, né, reencontro acontece, enfim, sexto passo é o reencontro. Mas veja, o primeiro passo é o BO. Isso é muito importante, né? Criar esses fluxos é essencial na busca do desaparecido. O primeiro passo não é ir no IML. O primeiro passo não é fazer o périplo entre hospitais e instituições de saúde. O primeiro passo é fazer o BO. E aí, esse é um outro aspecto da cartilha, né? Cada um dos passos tem um detalhamento. Então, vejam, né? E para isso nós tivemos a contribuição essencial da promotora Eliana, com destaque, né, para os direitos do familiar que busca o desaparecido. Então, não é verdade que o registro do BO só pode ser feito depois de passadas algumas horas. Ou seja, estou dizendo aqui, trata-se do mito das 24 e 48 horas. Aqui as delegacias, enfim, explicando, colocamos o fluxo da investigação policial, o fluxo que foi estabelecido por portaria do delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. Então, para o familiar saber, não é, o que está acontecendo na delegacia, qual é o segundo passo, qual é o terceiro passo que a delegacia vai dar, o quarto passo, o quinto passo, etc, etc, etc. Enfim, muitas outras coisas nós poderíamos apontar nessa cartilha, mas o que é essencial nela, não é? É a clareza dos passos. Porque isso está garantido? Quer dizer, se ele seguir esses passos, o reencontro vai se dar? Etc. Não. Mas porque trata-se de um fluxo que aumenta, que maximiza as possibilidades de reencontro. Isso é o essencial. E qual a outra importância de iniciativas como essa, né, de politização do desaparecimento? Qual a importância de outras iniciativas como essa, que chegam na Secretaria de Saúde, que chegam na Secretaria de Assistência Social, que chegam às outras organizações de Estado e dizem: veja, o desaparecimento é sim um problema de vocês. Qual a importância disso? Nós produzimos incidência, nós produzimos movimentação nesses outros organismos. E olha que interessante, eu queria chamar a atenção para isso.
a Secretaria de Saúde do município de São Paulo criou no hotline deles, no telefone de atendimento 156, um dígito específico para desaparecidos. Isso foi mobilizado, catalisado pelas discussões que tivemos para a produção dessa cartilha. Então, quando você liga lá na central da prefeitura no 156, você vai poder digitar o número 2 e gerar um protocolo nos serviços municipais de saúde que vão servir para a localização desse familiar, amigo, etc., desaparecido em algum equipamento de saúde do município de São Paulo. Então, o que eu quero dizer é, veja, a reunião, a politização da pauta do desaparecimento produziu a implicação dessas secretarias, desses agentes, desses organismos na efetivação de políticas locais de enfrentamento ao desaparecimento. Isso é politizar o desaparecimento. Sem dizer que o desaparecimento não é um problema de família, que o desaparecimento não é algo que tem a ver com a vontade exclusiva da pessoa, que o desaparecimento não acontece porque um fenômeno misterioso se deu como um passe de mágica, que o desaparecimento é uma questão política. Então, a primeira parte da aula, que eu encerro agora, para que vocês possam descansar de mim e eu descansar a minha voz, tomar um café, etc. A primeira parte eu encerro com isso. O desaparecimento é uma questão política e deve ser enfrentado como problema político, de forma organizada e levando em conta a sua complexidade. É isso. E antes do café, acho que a gente pode tirar, sei lá, uns 5, 10 minutos aqui no início do debate, para, enfim, dúvidas, questões, antes da gente sair. Fábio. Oi. Oi. Como vai, Danilo? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Se esse sistema integrado funcionasse, fosse robusto, talvez, iniciando o BO, já isso acessaria toda uma rede. Mas, pelo que você passou, o familiar deveria fazer o primeiro passo, o segundo, o terceiro. Eu avalio que ele deve fazer esses outros passos por vias das dúvidas. Sim. Que o primeiro passo seja xoxo, morno, não acione, não mobilize. Então, me parece que aí está um ponto fraco a pensar. Segundo, o desaparecimento também pode ser pensado, né, desde uma outra leitura, como uma voz que não se escutou. Né? Algo que condições não apenas familiares, senão sociais, não possibilitaram. Exato. Essa voz que sugerisse alguma coisa, né, em termos de protagonismo na sua sociedade como cidade. Sim, exato. Desaparecimento como sintoma nesse Isso. caso. Né? Seria como um acting. Isso. Uma fala que não foi escutada. Isso. Excelente. Concordo plenamente. Essa dimensão do desaparecimento, talvez na segunda parte da aula, isso fique ainda, né, eu traga outros elementos para a gente pensar isso, mas, Dario, sobre a primeira parte da sua observação, você tem toda a razão. Essa cartilha, ainda, de certa maneira, e lamentavelmente, sob um certo aspecto, atribui ao familiar o ônus da busca do desaparecido. Você tem toda a razão. Toda a razão. Mas por que isso? Porque, de fato, e aí a gente volta à questão que a gente estava discutindo antes, não é? As políticas públicas de enfrentamento ao desaparecimento são ainda muito incipientes. O problema do desaparecimento é um problema desaparecido. Sabemos dos desaparecimentos da ditadura. Isso é essencial, fundamental, etc. Mas falamos muito pouco dos desaparecimentos da atualidade. E por quê? Bom, existem pesquisadores que estão atrás disso, o Tenente Coronel é um exemplo, há outros poucos pesquisadores, não é? Temos pouquíssimos, né? O Jaci, o Fábio Araújo do Rio, a Letícia, pouquíssima gente. E por quê?
bom, basta ler, né, essas pesquisas para você rapidamente chegar a uma primeira explicação. É difícil ter acesso aos dados, não é? É difícil ter acesso aos dados, porque os dados de desaparecimento também desaparecem. Então vejam, nós estamos diante de um fenômeno que tende à sua desrealização. Nós estamos diante de um fenômeno que desaparece. E bom, como fazer política sobre um fenômeno que desaparece? E sobre o qual não há dados, não há fluxo, não há informação, não há. Então, e concordo plenamente com a sua observação, Dario, o familiar ainda é o grande protagonista da procura do desaparecido. Veja, no fluxo da Polícia Civil, que foi instituído finalmente, também muito em razão da luta da Eliana, eu trouxe aqui a portaria. Gente, é rápido, tá? Eu sei que está todo mundo cansado. Eu trouxe aqui a portaria do Delegado-Geral da Polícia Civil, número 21, de 30 de maio de 2014. Portaria que estabelece diretrizes para o registro e a investigação do desaparecimento de pessoas no âmbito de circunscrições territoriais, do Departamento da Polícia Judiciária de São Paulo, etc. Olha, em 2014, muito por incidência da Eliana, dos movimentos sociais que são essenciais, né? Como aqui vocês têm o SOS Desaparecidos, né? Os movimentos são essenciais. Nós conseguimos que o Delegado-Geral de Polícia Civil estabelecesse no artigo 7º dessa portaria os procedimentos de investigação de desaparecimento, que a gente chama lá em São Paulo de PID. Nós transformamos esse PID num fluxograma aqui, ó. Então veja, Dario, no fluxograma do PID nós temos instauração do PID, pesquisa em banco de dados da polícia, contato com familiares e testemunhas, busca nos IMLs e serviços de verificação de óbito da capital, busca em locais... Veja, não é exatamente isso que está no fluxograma primeiro, que o familiar deve seguir? É. Mas o familiar ainda tem o protagonismo. Por quê? Porque a polícia não quer simplesmente? Tudo bem, em alguns casos pode ser que os agentes não tenham interesse, porque há toda, como falamos antes, né, de uma desvalorização do problema do desaparecimento, do agente que se pergunta, puxa, eu sou policial, devia estar enfrentando um crime, estou aqui resolvendo um problema de uma adolescente, de um adulto que desapareceu de casa, então, puxa, por que eu estou aqui? Como eu sou visto pelos meus colegas? Tem tudo isso. Mas também tem o fato de que não há estrutura para que esses policiais, para que esses agentes, não é, que trabalham na investigação de casos de desaparecimento possam conduzir o seu trabalho como convém. Então, há ausência, de novo, de política para que a própria polícia possa desenvolver o trabalho de investigação de desaparecidos. Então, nós temos, esse é um outro problema que a Letícia aponta, né? Nós temos delegacias de desaparecidos que estão abarrotadas de casos com pouquíssimos agentes. Quer dizer, ou esse cara se multiplica, né, por bipartição, por ciciparidade, né, etc., ou ele não vai conseguir efetivamente fazer o trabalho. E é muito interessante que esse fio do pensamento que você apontou como possível dentro do agente é uma resposta, né, ou até uma negociação, um contexto que não lhe favorece na busca. Né? Então ele cria também pensamentos que de alguma forma vão desvalorizar e vão aliviar também sua carga. Né? Claro. Evidentemente. E aí, aqui tem um dado interessante que, bom, né, outra questão complicada, a busca ativa do desaparecido ainda é incumbência do familiar, eu dizia, porque as instituições tinham, muitas vezes, né, tem frequentemente, não sei o que pensa o tenente coronel, mas as instituições têm frequentemente, né, uma certa passividade diante do fato do desaparecimento. Né? E assim, só completando também, tem um fator que Santa Catarina tem diferencial. Infelizmente, nós somos a única polícia militar do Brasil a ter uma equipe exclusiva destinada 24
24 horas para pessoas desaparecidas. Né? Então fizemos 5 anos, dia 24 de outubro, temos mais de 8.000 solicitações já sobre pessoas desaparecidas, localizamos 726 pessoas diretamente pelo programa SOS Desaparecidos da Polícia Militar. E o que faz o organograma ali? O que tem um diferencial? Nós entramos no organograma logo na primeira comunicação, através do boletim de ocorrência, um cadastro próprio do SOS Desaparecidos, onde a gente aproveita a capilaridade que a Polícia Militar tem. Né? Nós estamos em todos os recantos. Hoje, os tablets são uma realidade, eu estava falando de falta de integração, falta de fomentação de informação, de troca de informação, mas uma coisa que nós internamente temos, que nos tem facilitado bastante, é que as viaturas têm tablet. Ele é o responsável em alimentar as fotos de desaparecidos, para virar algo banal, a gente não bota ali um verível de foto. A gente coloca regionalmente, inteligentemente, de uma forma, tanto que ontem conseguimos o êxito, passamos para o tablet, foi localizado em Balneário Camboriú, a família está vindo de São Paulo, e hoje provavelmente vai ser o encontro da família. Acho uma grande dificuldade que a polícia tem, e não é que ela tem, ela aproveita isso para não fazer o serviço dela. Os maus policiais, ou pelo menos os policiais que estão aí com super casos demais, né? Às vezes deixam de lado o caso do desaparecimento, porque o caso do desaparecimento, ele não é, a maioria deles, 80%, 90%, não há indício de crime. Então eles aproveitam, como não há um indício de crime, está no limbo jurídico, Exato. Eles aproveitam para deixar esse caso de lado, ter uma justificativa para deixar esse caso de lado. O que não é certo, aí deixa por conta da família, por conta de voluntários, de homens, etc. E tal. Desculpa aí, Só lembrando, gente, desculpa, não sei se quer comentar a fala, que a gente vai poder, depois no grupão, depois da segunda parte da aula, que vai ser sobre luto, a gente vai poder retomar a discussão também da primeira parte da aula, né? Quer dizer, o grupão vai ser só sobre a segunda parte. Mas eu tô com um receio de que a gente deixe muito pouco tempo para a segunda parte. Talvez seja muito rápido. Dentro disso que o policial militar comentou, existe uma aura de suspeita sobre a família, né? Então, assim, às vezes não é nem falta de, pelo menos a minha experiência na Polícia Civil, não é nem falta de aparato tecnológico e nem de quantidade, às vezes, de pessoas, também é isso, mas muitas vezes o que se tem como ferramenta principal e acessível, que é a entrevista com familiares ou conhecidos, é feito de uma maneira sempre atravessada por suspeita, mas sempre com o propósito de vamos fazer com que isso não caracterize um crime, que isso caracterize um desaparecimento voluntário. Então, sempre a hora, não, a família está escondendo alguma coisa, ela sabe o que aconteceu, ela está escondendo, que não é assunto de polícia, né? Então sempre há parece um exercício para que se enxergue isso como um fato atípico. Responsabilizando a família. Legal, então 10h45 em ponto.